Glória a Deus. Ai, irmãos, que coisa boa. Pegue o seu pedacinho de pão. Graças te damos, Senhor, porque esse pão simboliza o corpo de Cristo. Milhares de grãos de trigo foram esmagados, amassados e unificados. O seu corpo que foi transpassado, Senhor, a dor, o sofrimento por nos amar. E que possamos continuar nessa fé. Fazemos parte, Senhor, do corpo de Cristo. E cremos que o Senhor nos libertou para a funcionalidade, para o crescimento da vida espiritual. Para que através da vida de Jesus pudéssemos ter a vida eterna. Podeis comer, irmãos, o pão que simboliza o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia não diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Jesus derramou o seu sangue, sangue puro, do único Filho de Deus, para nos comprar. Nós tínhamos uma dívida muito grande com o inimigo, com o pecado, mas Ele nos comprou. Nós somos propriedade deles, amém? Porque a vitória é nossa, a vitória da igreja, a vitória da casa de Deus. Você pode agora beber esse vinho, vai sentindo o poder de Deus sobre a tua vida. Glória a Deus. Ainda assim, irmãos, eu quero que você me acompanhe. 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12. Eu quero que você preste muita atenção a respeito do que Deus vai falar com você. É uma palavra que o Senhor colocou na minha vida. Eu tenho certeza que também colocará na sua vida. Nós vamos ler aqui alguns versículos importantes para nos auxiliar no que o Espírito Santo colocou no meu coração. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés não tem necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo,
a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele dá uma direção, uma visão da anatomia humana, como acontece através da fisiologia humana, com as necessidades dos órgãos do corpo, e faz entender que todos os órgãos são importantes para que o corpo permaneça saudável e possa produzir, e possa, assim, fazer crescer tudo aquilo que chegar em suas mãos. E o apóstolo Paulo fala a respeito da teologia do corpo de Cristo, que é a eclesiologia, a igreja do Senhor. O fato aqui é muito constatado com fundamento, com essência, com respaldo de que todos nós somos membros do corpo de Cristo. Você pode dizer amém? Todos nós somos membros do corpo de Cristo, sem exceção. Ninguém é melhor, ninguém é pior, mas cada um tem a sua funcionalidade específica para que o corpo não pare de funcionar, para que haja realmente uma produtividade, porque se um órgão deixar de trabalhar, por menos que ele seja importante, o corpo fica danificado, porque ele tem a sua função e deve exercitar aquilo para o qual foi criado. O apóstolo Paulo está justamente falando da importância da igreja como um organismo vivo para o processo de Deus aqui na terra, dentro desse tempo e espaço. Porque, irmãos, depois que formos retirados desse mundo, depois que sairmos desse tempo e espaço terreno, nós não vamos mais produzir nada para a obra de Deus. Porque o que temos que fazer não é nos céus. O que temos que fazer não é aonde Jesus está nos esperando, como foi cantado aqui. O que temos que fazer é aqui, nesse tempo e espaço chamado Cronos, aonde nós vivemos, aonde nós criamos e sustentamos família, onde nós nos organizamos, nos reunimos. A igreja do Senhor não é prédio. A igreja do Senhor não são bens materiais. A igreja do Senhor é eu e você, espiritualmente ligado em Cristo. Quando nós nos reunimos, somos igreja. Quando nós estamos separados, somos templo, habitação do Espírito Santo. Mas quando nós nos reunimos, nós fortalecemos como um corpo de funcionalidade, de exercer capacidade de produzir algo. E a igreja foi realmente vista pelo nosso Senhor, inaugurada pelo Espírito Santo para produzir. Eu te pergunto,
Você é um membro útil para o reino de Deus. O fato de sermos membros não significa que isso é tudo. Mas devemos ser membros úteis para o reino de Deus. Paulo está orientando a igreja em Corinto a respeito desse processo, porque aqui, ainda que você seja a orelhinha no reino de Deus, ou um pezinho, ou um dedinho do pé no reino de Deus, não importa, você é precioso para Deus. Ainda que você seja uma parte importante e a outra seja menos importante para a funcionalidade do fisiologismo humano, da obra de Deus, não importa, todos são importantes. E Paulo trabalha essa coisa em relação a esse estado de conhecimento. Ele fala, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, embora sejamos várias cabeças e unidades, e cada um tem dons e talentos, cada um exerce uma capacidade para o reino de Deus. O que você faz em funcionalidade do corpo. Você não faz para você. Você não tem que ter inveja do que teu irmão está fazendo. Você não tem que ter agora inveja daquele que está fazendo uma obra. Faça acontecer aquilo para o qual o Espírito Santo te levantou. Porque se ele não faz, ele está prejudicando o corpo. Se eu não faço, eu estou prejudicando o corpo. Aquele que pensa que é menos útil na casa de Deus é o mais necessário. Eu não sei quantas vezes você já chegou aqui e viu essa igreja sendo aberta. Não sei. São pessoas invisíveis dentro da igreja. Mas se essas pessoas não exercerem a funcionalidade do trabalho da casa de Deus, nós vamos ficar do lado de fora, vamos ter problemas. Pessoas chegam aqui antes, ligam o ar-condicionado, a igreja está limpinha, está tudo higienizado, tudo cuidado, mas as pessoas não estão aqui no altar. E por causa disso são menos úteis, têm menos honra. Não! Porque isso não faz para si. Embora sendo muitos membros no corpo, nós somos um só corpo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Ah, meu irmão, Deus é o Deus que te abençoa naquilo que você faz, que você exerce. Eu não me esqueço do nosso irmão Jadir. Quem conheceu, Ivanzinho conheceu. Os antigos aqui, Cláudio Antônio conheceu, irmão Jadir. O Jadir vivia numa vida paralela àquela que Deus queria que ele vivesse. E um dia ele se converteu. A marca do Jadir era o sorriso, era de orelha a orelha. Jadir se converteu aqui nessa casa espiritual. Não sabia fazer nada no reino ministerial. Mas ele sabia varrer, sabia limpar. O culto começava às 5 horas, ele gritava, pastor. Chegava às 3 horas da tarde aqui. E com um sorriso. Aí teve um dia que falou, pastor, eu vou lá na Maré Mansa, vou comprar uns ternos. Assim bem que ele falava, né, pastor? Ele, vou comprar uns ternos. Tá bom, Jadir? Encrencou o cartão todo, comprou roupa. A mulher ficou chateada. Sapato, meia, tudo bonito. Ele tinha as unhas bonitas, né, pastor? E, pastor, sorridente. Irmãos, ele chegava aqui 3 horas da tarde para varrer. Aqui era um corredor. Essas colunas dividiam. A igreja era só isso. Aqui era um corredor. Jadir varria daqui. Ali no fundo era o banheiro. Jadir nunca pregou, nunca dirigiu o culto, nunca cantou.
aqueles membros que são menos reconhecidos são mais úteis na casa de Deus. Ele limpava o banheiro, trocava os papéis, varria, não só aqui, varria lá fora, de terno. Terno, sim, ficava assim, fechadinho. Tudo. Meu irmão, não basta você ser membro. Não basta você ser salvo. Você tem que ser útil na casa de Deus. Seja para servir, seja para ajudar, seja para carregar alguma coisa. Não importa o que está atrás, que ninguém vê, ele faz parte do corpo. Sem ele a obra não anda, sem ele não acontece. Aqui não tem melhor, porque cada um exerce aquilo que Deus colocou para fazer. Talvez você esteja achando que o seu ministério é ficar só paradinho. Não! Veja o que Deus colocou em você. O apóstolo Paulo está falando a respeito disso em relação à igreja, porque a igreja não pode parar. A igreja não pode parar. Porque Deus está sempre transformando, fazendo mudanças, promoção de pessoas e chegando gente como chegou hoje. E é assim que funciona o corpo de Cristo. Aquele que não sabe nada vai ser treinado, vai entrar para o familiarizando da igreja, depois vai entrar para o discipulado, depois do discipulado tu vai estudar teologia se quiser, se tiver o chamado para pregar a palavra de Deus, vai se aprofundar na teologia. Quem veio para a música, quem veio para o louvor, vai se envolver com o ministério de adoração através da música. Quem gosta de orar tem um chamado. Cada pessoa tem um chamado. Pastor, eu gosto de pintar, eu gosto de carregar banco, pastor. Eu gosto de limpar banheiro. Meu irmão, cada um tem um ministério. Faça com amor. Sabendo que aquilo que você deixa de fazer, você está prejudicando quem? O corpo. Imaginem vocês se o fígado parar de funcionar. Se o rim parar de funcionar, tiver problema na vesícula, se tiver problema no olho, o apóstolo Paulo está falando justamente isso. Embora sendo muitos membros, nós somos um só corpo. Ele fala, olha, quem nos usou, quem nos salvou é um só. Pois todos nós somos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de uma mesma fonte. Paulo está contextualizando o problema local, porque os gregos e os judeus tinham dificuldade, porque os judeus se achavam maiores, e os gregos eram como gentios, aqueles impuros, e tinha os livres, que eram os escravos livres. E Paulo falou, não importa todos vocês, embora tenha uma nomenclatura, vocês são todos iguais no corpo de Cristo. Isso acontece também em nossa igreja. Aqui, Deus não te reconhece pelo teu título acadêmico. Eu sou doutor em divindade. Eu sou melhor porque eu fiz isso. Nada disso. Quer gregos, quer judeus, quer livres, não importa. Todos são vistos por Deus dentro de um mesmo equilíbrio, de uma similitude. Todos são iguais para Deus. Você pode dizer amém? Deus usa cada um dentro da sua função. O fato de eu estar pregando não significa que eu sou maior do que aquele que não prega. Porque aquele que não prega faz coisas que eu não sei fazer. Está entendendo a funcionalidade do corpo de Cristo? Um dia desse eu falei para um irmão, ele disse, não. Eu falei, poxa, o irmão é formado
em gestão de meio ambiente, poderia dar uma palestra aqui para os irmãos, para cuidar mais do meio ambiente. Poxa, pastor, pode? Meu irmão, você faz parte do corpo de Cristo. Não precisa nem perguntar. O apóstolo Paulo está tratando isso para trazer até nós essa capacidade de ver que o reino de Deus não pode parar. Ele tem que funcionar. Olha o que ele diz. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Claro que será. Então não existe isso. Você quer pé, você quer mão, você quer orelha, você quer olho, seja qual parte do corpo que for de Cristo, você faz parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se tudo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Coisa interessante, verso 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo. Você entende por que você gosta de fazer isso? Você tem um chamado para operar dentro da casa de Deus, dentro dessa função. Sabe por quê? Porque foi Deus que colocou isso em você. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. É o poder de Deus. Eu quero me aprofundar mais nisso. Eu quero que você saia daqui consciencioso, entendendo. Paulo, quando desenvolveu essa teologia do corpo de Cristo como igreja, ele estava estabelecendo uma forma da igreja não parar nunca. Diga comigo, a igreja de Jesus não pode parar. Você pode aplaudir o Senhor? Não pode parar. Nesse momento que nós estamos aqui, está funcionando a igreja Mirim lá em cima. Talvez você não saiba, mas tem que ter uma logística para atender as necessidades lá de cima. E não é coisa simples. Tudo funciona porque existem trabalhos sendo exercidos na obra de Deus. Você não pode ser um membro paradinho, mortinho, só membro de Cristo, murchinho. Não, meu irmão. Você tem um Espírito Santo na sua vida. A igreja foi chamada para isso, aonde eu quero me aprofundar. Eu quero dizer que se a igreja é o corpo de Cristo, existe uma relação profunda e vital entre Cristo e a igreja. Vamos pensar. A igreja é o quê? De novo, a igreja é o quê? O corpo de Cristo pertence a quem? A Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Essa unidade entre a igreja e Cristo, gente, é muito forte. Não estou falando coisa assim como se nós estivéssemos aqui e Deus estivesse lá, milhões de anos-luz, em algum lugar, no espaço sideral. Não! Eu estou falando que há uma relação mística entre a igreja e o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, a igreja pertence a Cristo. Isso é tão sério que o próprio Senhor Jesus Cristo tratou as coisas num contexto de qualquer ação, de atitude de disciplinar alguém. Jesus mesmo falou, olha, se uma pessoa tiver problema de disciplina, Jesus, não é o Barnabé não, faz o seguinte, se o tal não for convencido, se o tal não entender que precisa mudar seu pensamento, sabe o que ele fala? Leva o assunto para a igreja.
que no tempo de Jesus não tinha igreja prédio. Não existia igreja instituição física. A igreja é a assembleia de pessoas que se reúnem para um propósito. Esse nome é até emprestado, porque isso acontecia nos debates políticos, período romano, assembleia, reunião. O que é a igreja? A igreja é a reunião de pessoas salvas com o princípio do evangelho, que crê em Jesus e vive a palavra de Deus. Pessoas salvas e remidas pelo sangue de Jesus. Eu quero ler com você para você entender, porque agora nós vamos aprofundar um pouquinho esse assunto. Vamos ler, se possível, Mateus 18, versículo 15 ao versículo 17. Vamos tratar desse assunto porque, irmãos, você não é qualquer coisa. Você não é um membro qualquer. Olha, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, o que diz aí, irmãos? Dize-o a... Levava para quem? Para os irmãos. Fica aí, Betinha. Levava para os irmãos. Não está dizendo prédio, não, porque não tinha CNPJ naquela época. Razão social. Leva para os anciãos, leva para os dirigentes da casa de Deus. E se também não escutar o quem? A igreja. Olha só como uma coisa tão séria. Considera-o como um gentil e publicano. Significa um pecador que não quer se arrepender. A igreja como instituição, como organismo vivo para a obra de Deus, ela traz todos os poderes que Deus colocou em cada membro para que haja saúde no corpo. Quando eu prego aqui, eu não prego para mim, eu prego para que haja edificação. Nós não podemos fazer nada na casa de Deus, eu estou fazendo porque eu sou capacitado, eu sou bom nisso. Não. Quando eu penso em pregar, quando eu penso em fazer qualquer coisa, eu estou fazendo para que o corpo se sinta saudável. Não pode existir aqui nenhum tipo de orgulho, vaidade, ascensão narcisista, porque eu sou melhor, porque sem mim essa igreja não anda, sem mim esse ministério de louvor não anda, sem mim não tem oração. Meu querido, você faz parte do corpo de Cristo para a edificação do corpo, não para a sua vanglória, não para a sua vaidade, não para a sua prepotência, nem para a minha vaidade nem prepotência. Nós estamos aqui para servir o corpo funcional da obra de Deus, do reino de Deus. A igreja é o corpo de Cristo, ela pertence ao Senhor. E aqui, queridos, o apóstolo Paulo, ele faz essa teologia do corpo de Cristo e fala do poder vital que Jesus Cristo exerce na direção desse corpo. Ele é o cabeça desse corpo. Eu quero que você entenda isso, que a igreja, ela não representa uma visão de razão social ou de estatuto. A igreja representa Jesus. Jesus é o dono da igreja e nós somos membros do corpo dessa igreja. Nós pertencemos a Ele. Ele é o nosso dono, é o nosso senhorio. Eu quero que você entenda porque tem mais coisas aqui profundas. Qualquer pessoa
que perseguia a igreja está perseguindo Jesus. Porque a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é de Jesus. Qualquer pessoa que rejeitar a igreja está rejeitando Jesus. Isso é profundo. Eu não estou falando instituição de CNPJ, razão social. Estou falando a igreja espiritual. Qualquer pessoa que odiar a igreja está odiando Jesus. Qualquer pessoa que rejeitar a igreja está rejeitando Jesus. Irmãos, essa é a teologia bíblica. E o que eu penso, o que você pensa e qualquer outras pessoas pensam fora desse conhecimento bíblico é secundário. Não tem valor. É tão profundo essa questão, porque o apóstolo Paulo, ele perseguia quem? Escola Bíblica Dominical. O apóstolo Paulo perseguia quem, igreja? A igreja, né? O apóstolo Paulo perseguia a igreja. Ele perseguia, ele prendia e ele matava. Se você ler a Bíblia, você vai ver que o apóstolo Paulo foi ele que liberou para matar Estevão, apedrejado. O apóstolo Paulo tinha carta para perseguir do Império Romano e também autorizado pelas sinagogas judaizantes. O apóstolo Paulo perseguia, ele perseguia a igreja. Agora vamos ver. Persegue a igreja de Cristo, você está perseguindo Cristo. Amaldiçoa a igreja de Cristo, está amaldiçoando a Cristo. No capítulo de número 9 de Atos dos Apóstolos, verso 3 ao verso 6, vamos ver algo tremendo a respeito do quão importante é a igreja de Jesus no mundo espiritual e no mundo físico. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 3 ao versículo 6. Presta atenção. Bíblia. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouvindo uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por quê? Pode passar, Betinha. Pode passar o 6. Não, tinha um restinho ali ainda, né? E ele disse: Quem és, Senhor? Ele não tem consciência, porque ele estava acompanhado, né, de uma guarda autorizada pelo Império Romano para perseguir. Estava indo para Jerusalém. E no meio do caminho de Damasco, ele escuta uma voz, possivelmente estava em cima de um cavalo ou camelo, e ele escuta aquela voz, mas quem está do lado dele não escuta nada, só ele que escuta, e um clarão de luz, e ele disse: Quem és, Senhor? E disse: O Senhor, quem? Eu sou. Mas ele não estava perseguindo a igreja? Ele estava perseguindo a igreja. Quer dizer, ele estava perseguindo quem? Ele disse: O Senhor, eu sou Jesus, a quem tu... Entende o mistério? Profundo, né? Chego a me arrepiar aqui. Profundo. Cadê o irmão Valdo? Está lá fora? Pena que eu falei para ele estar aqui dentro. Não está ouvindo, né? Você não está ouvindo, né? Eu pedi para você ficar aqui dentro na hora da mensagem. Quem te perseguir está perseguindo Jesus. Quem te afrontar está afrontando Jesus, meu irmão.
a coisa é muito séria. Não toca naqueles que Deus separou, aqueles são santos do Senhor. Porque qualquer que tentar contra um servo, uma serva de Deus, está tentando contra aquele que é o Deus Todo-Poderoso, que tem o poder acima de todos os poderes. Ninguém prevalecerá contra ti, ninguém poderá te abater, porque maior é aquele que está em nós. Você pode aplaudir o Senhor? Quem persegue a igreja, persegue Jesus, e não tem jeito. A coisa vai apertar, meu irmão. O apóstolo Paulo achou que poderia, até o versículo 6, Betinha, pode botar. O apóstolo Paulo achou que estava perseguindo homens, uma instituiçãozinha, porque eram considerados como os nazarenos, né? Jesus de Nazaré era um grupinho se levantando de rebeldia contra a lei judaica. Duro é para ti, olha aí, duro é para ti. Presta atenção, Valdo. Duro é para ti, Jesus falando para o apóstolo Paulo. Duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões. Não adianta. Você não vem que eu sou maior. Não achando que você vai poder, você vai ser quebrado. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. O verso 7, olha o que diz. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém, viram ninguém. Porque se levantaram para perseguir a igreja, e aquele chefe da perseguição, ele sentiu de perto o que é mexer com a igreja. Não mexe com a igreja. Não se envolva para se levantar contra a igreja de Jesus, porque se levantar vai cair feio. Porque nós somos o corpo de Cristo. Isso é fato. Isso é fato. Não tem como discutir. E tudo mais é secundário, irmãos. Nós precisamos, nesse tempo, entender. Somos membros do corpo de Cristo. Mas precisamos ser membros úteis na obra de Deus. Membros úteis. Eu me recordo, o irmão Antônio Luiz, que é um dos fundadores dessa igreja, que a Matilde Glória Vieira conheceu. Cadê a Matilde? Está ali no meio ali. O irmão Antônio Luiz, como também a irmã Maria Alice, não é isso? O nome da falecida mãe, não é? Irmã Maria Alice. Irmã Maria Alice tinha umas coisas assim tão bonitinhas. Tem uns irmãos que têm essas coisas assim bonitinhas. Maria Alice era muito quietinha na dela. Aí quando ela via que eu estava fazendo obra, ela vinha devagarzinho, né? Que ela era magrinha. Pastor, que é para ajudar a obra de Deus. E enfiava no meu bolso. Quando eu chegava em casa, uma oferta de amor para a construção da obra do Senhor. São os membros invisíveis da casa de Deus que são tocados. Ela não pregava, ela não desenvolvia nenhum ministério na igreja, mas tinha uma funcionalidade. Era uma irmã que tinha sensibilidade ao socorro da obra. Eu não pedia, não, irmãos. Mas Deus faz assim. Ele faz dessa forma. Irmão Antônio Luiz, eu ia visitá-lo e chegava na casa dele. Ele não podia andar, estava com as pernas inchadas, estava bem doentinho. E falou assim: pastor, eu queria tanto ajudar a igreja, trabalhar com os irmãos, porque aqui o couro comia, né, Regina? O couro comia. Já virei muito concreto aqui dentro. Meu Deus e meu Pai. Subi muita carga de coisa para cima aí. Subimos, trabalhamos muito nessa igreja.
Aí o irmão Antônio Luiz queria fazer, tadinho. Ele não podia levantar da cadeirinha. Aí, pastor, quanto é que custa uma semana de um servente? Aí eu calculava, irmão, isso aqui. Pastor, um mês eu vou pagar um servente como se eu estivesse trabalhando. Ele está trabalhando no meu lugar, mas eu estou pagando. Irmãos, às vezes você está em casa, não sabe o sufoco que eu passo aqui, que a igreja passa aqui. E você está tranquilinho, né? Belezinha. Mas sabe de uma coisa, você tem que ser membro útil na casa de Deus. Porque você foi salvo para isso, você foi chamado para isso. E Jesus, ele vai te guardar, vai te proteger, porque ele tem uma profunda responsabilidade por aquilo que é dele. Eu e você pertencemos a ele. Nós estamos vivendo num tempo de mudança, de transformação, mas precisamos envolver toda a igreja, todo o povo de Deus. Nós precisamos ser úteis, irmãos. Eu poderia citar outros irmãos, irmão Osmar e outros irmãos também que vieram antes de nós, pastor Feitosa e muitos outros que deram sangue, trabalharam, mas hoje não estão aqui. Mas deixaram um legado. E eu quero que você deixe o seu legado não para os homens, mas para Deus. Fazer por amor, fazer por chamado. E com tristeza, né, pastor, que o Jadir morreu novo, né? Morreu novo, Jadir. Ele infartou, estava dentro da condução do TL, trem lotado. Ele infartou. Uma pena. O amor que ele tinha, o zelo. E cada um que pode fazer pela obra de Deus. Você, meu irmão, qual é a tua função? O que você faz no reino de Deus? É pregar, é dar aula, é limpar, é ficar na portaria, é cuidar, de ajudar, de apoio nas crianças, na igreja Mirim. Pastor, eu estou aqui, porque se eu quiser, para fazer parte. Ali, ó, trabalhou muito, mas está distante, né? Ivanzinho, fica de pé, Ivanzinho. Fica de pé. Fica de pé, Ivan. Ué, está sentado? Ivan, o irmão dele, Wagner, um dos melhores pintores de parede aí que tem aqui em Nilópolis. Não sei se ele exerce, está exercendo ainda, Ivan? Ivan chegava do trabalho do Oswaldo Cruz. A gente estava arrumando essa igreja naquele tempo. Ele vinha com o irmão dele, fizeram um propósito. Eles pintavam, mas tem que voltar a pintar, hein? Mas pode pagar alguém para fazer. Ah, viu? Não é que o aperto veio? Irmãos, são pessoas maravilhosas, família do Ivan. Se nós trabalharmos, irmãos, nós vamos estar andando dentro da palavra. Porque talvez você não pode ir lá evangelizar no hospital, você não pode ir para as ruas, mas você pode mexer na parte elétrica, você pode mexer na hidráulica, você pode ajudar, pastor, a apertar um parafuso. Pastor, estou à disposição, estou de férias, o que eu posso ajudar? Meu irmão, funcionalidade. A igreja funciona porque você funciona. A igreja deixa de funcionar porque você deixa de funcionar. Porque eu não vou fazer tudo. Nem você vai fazer tudo, mas alguma coisa nós podemos fazer para a obra de Deus. O apóstolo Paulo está falando justamente isso. Somos o corpo de Cristo. E cada um aqui tem o seu valor, tem o seu reconhecimento espiritual. Hoje eu falava com o pastor Júlio e falei com o pastor Carlos Eduardo. Tem um membrozinho aqui na nossa igreja, com a irmãzinha, tão miudinha, ela assim. Miudinha. Até tirei uma fotinha hoje com ela, abracei ela, falei, eu te amo, tá? Aí, quando eu estava fazendo essa fachada da igreja, essa irmã me procurou no gabinete, e eu assim, lá vem problemas. Porque pastor é assim, ele já fica naquela expectativa. Quando alguém bate na porta do gabinete, Senhor, me reveste.
Ela chegou, pastor, eu quero falar com o senhor, pastor. Eu falei, irmã. E couro comendo lá fora, eu preocupado de comprar o material da rua, lá da fachada, irmão Vitor, lembra que a gente foi na Leroy Merlin? Pagamos à vista? Lembra disso, irmão Vitor? Aí essa irmã chegou, eu falei, meu Deus do céu. Ela foi, fala, irmã. Pastor, aqui, uma obra aí, eu recebi uma bênção, quero ajudar a igreja. Aí abriu o saquinho, 4.000 reais. Eu perdoa, Senhor, a minha incredulidade. Me perdoa, Jesus. Fui tão incrédulo, meu Deus. Achei que fosse problema, era bênção. Meu irmão. Eu falei, irmão Vitor, a bênção chegou, vamos lá. Porque, assim, quando a pessoa dá a oferta direcionada para alguma coisa, a gente não bota para outra coisa, porque é amaldiçoado. Botou, fomos lá. Lembra disso, Vitinho? Compramos à vista, irmão, essa fachada todinha da igreja aí. Pá! Hoje ela estava lá em cima tomando um cafezinho comigo. Tadinha, humildinha. Pessoa que é invisível na igreja. Você nem sabe quem é. Se eu falar o nome também, você nem vai saber, a não ser as intercessoras. Fora disso. Ajuda muito, né, pastor? Irmãos, cada um dentro da sua funcionalidade. O que você pode servir ao Senhor? O que você pode fazer para o Senhor? Se oferte, não porque eu estou falando, não, porque a Bíblia diz. A Bíblia fala sobre isso, e você é a igreja de Jesus. Ninguém vai se levantar contra você que poderá prevalecer. Todos aqueles que se levantarem contra você serão atingidos, não porque isso é uma vingança, não, porque aquele que é maior, ele cuida de nós. Se oferte a Deus. Eu vou fazer um adendo aqui em relação ao nosso querido pastor Luther King. Um homem que tinha uma entrega absolutamente, assim, absurda na obra de Deus. Chegava a ser maluco, né? O Luther era meio maluco. Um garoto bom. Luther, vamos embora, Heavy. Bora. Era assim. Sábado foi o sepultamento dele. Foi bravo. Faz um dia que ele foi sepultado. Trabalhou. Lutou. Tem um texto lá em Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que diz: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra de Deus, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo que nós fazemos tem um peso e uma medida diante de Deus. É importante você saber, você não trabalha para mim, eu não trabalho para você, nós trabalhamos para Deus. O apóstolo Paulo estava em Roma. Nero era o imperador. Ele recebeu sentença de morte por causa do evangelho. O seu algoz estava o aguardando, o carrasco. Paulo estava nos seus últimos dias, dando os últimos conselhos a Timóteo. Timóteo era seu filho na fé. Timóteo era seu filho na fé. E Paulo tinha um amor muito grande por Timóteo. A gente não sabe o dia e a hora. Não sabemos, irmãos. O que importa é permanecer firme com Jesus. Mas Paulo sentiu,
estava chegando o momento. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6. Paulo, nos seus últimos dias. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Oferta líquida. É um perfume no altar. E o tempo da minha partida se aproxima. Próximo. Combati um bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está aguardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Às vezes eu falo aqui na igreja que o que nós fazemos, irmãos, aqui é para o nosso conforto, é para a nossa condição de termos uma comunhão aqui mais tranquila, mas tudo isso aqui vai ficar aqui. Aí você vê aqueles templão assim, aquela coisa, o pastor descendo de helicóptero, descendo de helicóptero, vaidade, tudo vai ficar para o anticristo. Porque no final a igreja vai ser arrebatada, o anticristo vai deitar e rolar. Então, nós temos que fazer aguardando a coroa da justiça, qual o justo juiz nos dará naquele dia. Essa é a nossa esperança. Que você tenha um melhor carro, amém. Que você tenha uma melhor casa, amém. Você tem que ter tudo do bom e do melhor, mas que isso não seja a sua prioridade. Não seja a sua prioridade. Quantas vezes eu coloquei meu carro, o pastor Júlio viu, o pastor Júlio falava assim, pastor maluco, né pastor? Eu comprei um carro zero, precisava levar madeira, pensava, pastor, arrei o banco aí, bota a madeira aí. Eu estou aguardando aquele dia, ganhar a coroa. Isso aqui, irmãos, tudo vai ficar aqui. Tem irmãos que alisam mais o carro do que a mulher. A mulher fica com inveja. Meu Deus, queria essa mãozinha aqui em mim. Passa o dia inteiro limpando o carro, cuidando disso e de aquilo. Tudo vai ficar aqui, irmãos. Olha, seja um membro útil no corpo de Cristo. Eu quero orar por você. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Quero orar por sua vida. Deus abençoe, minha amada. Você pode dar a mão ao seu irmão? Isso. Glória a Deus. Se quiser fechar o corredorzinho aí, pastor Humberto. Aí os irmãos podem fechar. Eu estou pedindo isso, sabe para dizer? Chega aqui, pastor. Que nós somos um corpo, somos unidos. Somos um corpo unido, amém? Senhor, nós pedimos que mantenha esse espírito nessa igreja, Senhor. Não afasta de nós, Senhor Deus, a humildade. Não afasta demais de nós, Senhor Deus, essa atitude simples, mas com amor, com dedicação, que possamos estar assim unidos um ao outro, no Teu reino, reconhecendo, honrando, fazendo o melhor, para que o Teu reino cresça, e possamos alcançar almas para Jesus, possamos alcançar pessoas que estão no pecado, viciados, cansados, oprimidos, como igreja amando. Oh Deus, abençoa as nossas vidas, nos ajuda, Senhor, para que não possamos parar como igreja útil, como membro útil, Senhor, no Teu reino. Pedimos, Senhor, misericórdia, perdão dos nossos pecados. Senhor, quantas coisas falhamos, quanta negligência, quanta atitude de omissão. Não sou eu que estou na frente, não é comigo.
Que se virem, dá o seu jeito. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Que possamos ser uma igreja viva, unida, na visão da Tua palavra, Senhor. Pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus. Dá um abraço aí no seu irmão, se puder, um aperto de mão. Deus abençoe, meu pastor. Glória a Deus. Tem algum louvor? Agora é para acabar com o louvor, né? Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe vocês, suas famílias. E nós vamos encerrando aqui. Tem uma palavra do Vinícius aqui. E nós vamos dar a bênção apostólica. A Laís. Oi. Graça e paz, igreja. Antes de a gente terminar, a gente quer dar... Oi. Eu quero dar alguns anúncios. Tem muitos rostos novos. Aí eu vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Laís, eu sou líder dos jovens e adolescentes. E a Lorena é a nossa professora da EBD, da Escola Bíblica Dominical. E essa semana nós vamos ter o nosso congresso GPS. Glória a Deus. Graça, Propósito e Salvação. Vai ser de terça a domingo. De terça a sexta, 7h30. Sábado, 6 horas. E domingo de manhã, 8h30 e 18 horas. Como vocês podem ver, nós vamos receber muitos pastores, muitos ministros, muitas igrejas. Essas letrinhas pequenas são igrejas que estarão aqui com a gente. E esse congresso é realizado pela JNI, mas ele é para a igreja inteira. Então, não se limite, porque você talvez não seja adolescente nem jovem, mas como o pastor Duda gosta de falar, que na igreja jovem até 100 anos. Então, eu acho que todos estão convidados. Então, por favor, nós pedimos a colaboração dos membros da nossa igreja, os nossos pastores, os nossos intercessores. Sei que é muito complicado estar 6 dias direto, mas o dia que você puder vir, esteja com a gente, apoiando o nosso ministério. Os jovens e adolescentes se sentem muito melhores quando vocês estão com a gente. Valeu? Amém. Bota aí, Betinha. Domingo que vem, como a maioria sabe, é Dia dos Pais, né? Dia 14. E como o pastor estava falando, a nossa igreja é uma igreja que trabalha, é uma igreja em unidade, que sempre faz... Vamos retorno aqui, né? Que sempre faz o melhor para o reino do Senhor. E os jovens estão sempre trabalhando de alguma forma. Os jovens... Valeu. Os jovens estão sempre trabalhando de alguma forma, como a Laís falou, a gente tem congresso a partir de terça-feira, no fim do ano tem o acampamento dos jovens, e você pode contribuir, você pode ajudar, como o pastor, como o Rev estava falando, como todos nós sempre ajudamos, com a ação Entre Amigos. A gente vai estar sorteando um vale-presente no valor de R$150, amém? Amém? Para você dar para o seu pai, ou então para você pegar esse dinheiro e comprar diretamente um presente, você escolhe no valor de apenas, vou falar como o pastor Duda fala, de 99 centavos. 99 centavos. Só 99 centavos ou o famoso R$1. Você pode procurar qualquer jovem da igreja, a Laís, os meninos, qualquer pessoa, não precisa também ser jovem, que falam com a gente. Então, nos ajude nisso, tá? O sorteio tá aqui, ó. Vai ser dia 14 de agosto, domingo que vem. Então, vocês têm essa semana inteira para comprar 50, 100, 200 cupons, quantos vocês quiserem, amém? Amém, queridos? Vamos terminar então com alegria, amém? Você foi abençoado nessa noite, como de costume. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias, destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças, que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar.
meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o teu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Oh, aleluia! Ah, Senhor! Tu és Deus, tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, que me sacia e me faz. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o seu amor. Alegria, vida eterna e louvor. A igreja toda assim. Vamos fazer o videira. Videira, 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 videira. Oh, tu és Maravilhoso! e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, que me sacia. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o teu amor. Alegria, vida eterna. Mais uma vez. Videira. Videira, 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 videira. Oh, tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro. Vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de água viva. Vem cristalina, que me sacia e... Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei seu amor. alegria, vida eterna e louvor. Uou! Deus abençoe sua semana. Deus abençoe sua casa, sua família. Deus abençoe seu trabalho, sua saúde. Você é uma bênção do Senhor. Você é especial do Senhor. Porque até aqui, e por isso, até aqui nos ajudou o Senhor. Se Deus é por nós, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E operando Deus, e a vitória é nossa. A vitória é nossa. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Dar-te-eis tesouros escondidos, para que saibas o Deus de Israel. Aleluia. Levante a sua mão. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, nosso amado e eterno Pai, que a doce e a maravilhosa
presença do Deus Espírito Santo esteja com todos nós, irmãos. Seja com toda a igreja de Jesus espalhada pela face da terra. E o povo mais lindo do Senhor diz... Você pode aplaudir o nome do Senhor.